Pronto. Tá, todo mundo está vendo, né? Aí. Sim. Então, hoje nós vamos continuar falando do transtorno bipolar. Aí vamos falar um pouco sobre o diagnóstico do transtorno bipolar, que nós vamos perceber que não é uma coisa fácil de se fazer. É porque ele vem com muitas alterações psíquicas, né, que vem relacionado com traços de outros transtornos. Então, há de se fazer um diagnóstico diferencial e um diagnóstico bem feito, né? Então, o transtorno bipolar tem suas condições de saúde mental, né? Mental, e tem uma gravidade variável. E, como eu acabei de falar, é difícil de diagnosticar. Porque ele vem normalmente combinado com outros transtornos. E outros transtornos, com uso, em alguns casos, com uso de substâncias e outras doenças crônicas. O DSM-5 ele classifica, em termos de gravidade, em três níveis. Nível leve, né, que apresenta pouco sintoma ou quase nenhum, né, quase imperceptível, que esses sintomas eles não são necessários para o preenchimento dos critérios diagnósticos, aparentemente não são necessários. Né? Nível moderado, a quantidade de sintoma e a sua intensidade, mais o prejuízo funcional do paciente, situa-se entre aqueles que estão como um pouco maior do que o leve, né? Mas você já consegue perceber o prejuízo. No leve, então, o prejuízo nem sempre, esse prejuízo funcional, tanto na academia como no meio do trabalho, ele não é prejuízo. Já no moderado, ele não é reconhecido, facilmente reconhecido. Já no moderado, ele já é reconhecido. Você já consegue perceber. Já o grave, a quantidade de sintomas e a intensidade, bem como o prejuízo funcional, ele é bem marcante. Né? A intensidade causa sofrimento sério, é de difícil manejo e interfere no funcionamento social e profissional, de forma bem acentuada. A dificuldade em diagnosticar, em fazer esse diagnóstico, ela é sobreposta pela necessidade que você tem que fazer de diferenciar o que é transtorno bipolar do que é de outros transtornos. Né? Transtornos que normalmente têm um início na infância e na adolescência. Esses transtornos, eles podem estar, o transtorno bipolar pode estar sobreposto a esses transtornos. E a probabilidade de você ter mais de um transtorno, né, de coexistir mais de um transtorno, concomitantemente, ele tem que ser considerado, ou seja, os dois ou mais transtornos quase que ao mesmo tempo. Essa palavra hipercinética é uma palavra antiga, que os transtornos hipercinéticos no DSM-4, o CID-10, eles referiam-se ao distúrbio do déficit de atenção. Então, o nome aí ficou antigo, mas é o TDAH. TDAH, então, transtornos comportamentais, transtorno de personalidade borderline ou dependência de substâncias psicoativas.
Então, esses transtornos podem estar coexistindo concomitantemente o transtorno bipolar. Então, assim, não é fácil de chegar ao diagnóstico. Né? E esse diagnóstico do transtorno bipolar, então, você vai ter que revisar os sintomas e as possíveis explicações clínicas, porque ainda não existe um marcador biológico para o transtorno. Então, ele é feito em cima de entrevistas, em cima de conhecimento, né, da prática do profissional. Então, normalmente, na clínica, você faz isso de uma forma mais estruturada. Né? E alguns profissionais não utilizam essa forma estruturada. Né? Então, normalmente, metade das comorbidades elas passam despercebidas. Então, é melhor você usar uma forma estruturada para fazer o diagnóstico. Muitos profissionais também relatam, segundo o Brinkman, que não realiza um rastreamento rotineiro para o transtorno bipolar. Mesmo que entre as pessoas com histórico de depressão grave, preencha alguns critérios de diagnóstico para o transtorno bipolar. Então, o que acontece? O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa dá um diagnóstico de depressão, porque é uma das primeiras manifestações do transtorno bipolar, e ele não avaliou os outros riscos, né? Por exemplo, alguma vez que esse paciente estava no estado de mania ou alguém não percebeu, ou né, na anamnese não ficou bem clara. Então, esse rastreamento inadequado, ele tem um prejuízo aí médio no início dos sintomas do paciente de até 7 anos. Então, é muito tempo que a pessoa fica sem receber o tratamento. E esse diagnóstico incorreto, né, ele tem repercussões muito sérias, porque o tratamento com antidepressivos sem a medicação estabilizadora do humor, ele pode desencadear uma mania iatrogênica. Mania iatrogênica é outro nome que não existe mais. Quer dizer, existe, mas não usa mais, que é erro médico. Então, quais são os subtipos clínicos do transtorno bipolar, né? Então, a gente tem o transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, transtorno bipolar com características mistas, transtorno bipolar com padrão periparto, com padrão saxonal e a mania unipolar. Então, ele é um quadro da mania unipolar, que são os episódios sem histórico de depressão. A pessoa apresenta somente a mania. É um subtipo raro, né, só 5%, e requer um diagnóstico diferencial cuidadoso. Já o transtorno bipolar tipo 1 é definido por pelo menos um episódio maníaco, né? Tem que ter ocorrido um episódio maníaco, e em suas implicações clínicas e para o tratamento, é crucial que você monitore as comorbidades e risco de suicídio. Né? É muito comum acontecer tentativa e suicídio com êxito. Já o transtorno bipolar tipo 2 é definido por pelo menos um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo, e tem a predominância da depressão. Ele está associado a um risco maior, porque muita gente acha que o hipomaníaco, por ser uma mania mais leve,
muita gente acha que ele é um transtorno que não requer os mesmos cuidados do transtorno maníaco, né, do tipo 1, mas está associado a maior risco de suicídio, então é muito grave. As características mistas, né, a gente já viu isso também na semana passada, é quando coexistem episódios maníacos e depressivos, né, no mesmo espectro, né? Padrão periparto são episódios de humor durante a gravidez e pós-parto, né? E mulheres com transtorno bipolar, com esse transtorno bipolar, têm alto risco de recaída, né? Isso pode passar e pode voltar. Já o padrão sazonal é um padrão de regularidade, onde os episódios de humor acontecem em épocas específicas do ano, ou por algum evento, ou pelo clima, né? Um clima muito frio. É mais comum em mulheres no transtorno bipolar do tipo 2. Outra coisa que é muito importante no transtorno bipolar é a neurocognição. Os déficits cognitivos, por exemplo, né, estão presentes em todos os transtornos do humor. Afeta a atenção, memória, funções executivas, velocidade de processamento. É mais grave no transtorno bipolar do tipo 1, com sintomas psicóticos, né? Mas toda vez que você tem alguma alteração do humor, você tem uma baixa cognitiva, né? E a ferramenta que é sugerida para fazer a avaliação é o CIP, SCIP, que é para quando você está procurando um déficit mais objetivo, e o COBRA, para déficits subjetivos. Isso está na literatura. Mas, normalmente, o que acontece é que a gente faz uma avaliação neuropsicológica. Faz completo, você pega todas as manifestações neuropsicológicas, toda a manifestação de comportamento, como atenção, como memória, como função executiva, e é onde você vai estabelecer um padrão de reabilitação. Fatores que influenciam, né? O número de episódios anteriores, fatores que influenciam a quantidade e a qualidade da perda neurocognitiva, né? Então, o número de episódios anteriores, a cronicidade da doença e exposição a psicotrópicos, né? Medicações, psiquiatras, são fatores que influenciam a gravidade do comprometimento, né? A gente sabe que medicação não é só benefício, né? Você tem os efeitos colaterais, que muitas vezes não são muito legais. Então, as causas modificáveis são sintomas depressivos, né, subclínicos, ou seja, o sintoma depressivo você não consegue perceber, né, a pessoa que não tem uma experiência não consegue perceber esses sintomas. Comorbidade psiquiátrica, né, TDAH, ansiedade, abuso de substâncias, e comorbidades físicas, né, obesidades, diabetes, e um estilo de vida, sono, né, a dieta, sedentarismo. A gente vai vendo que essas condições que são reunidas, uma vai explicando outras comorbidades, né? Por exemplo, a dieta na obesidade, sedentarismo na obesidade, a dieta na diabetes, né? Eles criam impacto no paciente, né? Afetando diretamente a qualidade de vida e o funcionamento psicossocial. E essa percepção do déficit do paciente, ela pode não corresponder à realidade. Então, ele cria uma crença de que ele não está dando conta de fazer aquilo por déficit cognitivo, de fazer alguma ação por déficit cognitivo, né? Com a estratégia de tratamento, a gente é para a próxima semana, mas já está aqui. Então,
remediação cognitiva e funcional e exercícios aeróbicos. A neuromodulação, abordagem cronoterapêutica. E a prioridade é tratar os sintomas depressivos subclínicos e as comorbidades. Bom, como que é feito o diagnóstico normalmente, né? O diagnóstico ele é mais clínico, então, normalmente, você segue os critérios de diagnóstico do DSM-5. Nós temos escalas que a gente vai ver na frente, mas, normalmente, ele tem que atender. Então, por exemplo, critério diagnóstico para transtorno afetivo bipolar é o critério A, é um período distinto de humor anormal e persistente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente de atividade, aumento de energia. Então, você vê que o paciente aí está no estado de mania, né? Ou hipomania. Então, pelo menos, ele tem que atender o critério A e pelo menos 3 dos descritos no critério B. Ele tem que estar, além do critério A, ele tem que estar ou com uma autoestima inflada, ou de grandiosidade, né? Tem que estar com a necessidade de sono dele diminuída, pode estar falando mais do que o habitual, pode ocorrer fugas de ideias ou pensamentos acelerados, tem facilidade em se distrair, aumento de atividades direcionadas a objetos, envolvimento excessivo em atividades com alto potencial para consequências negativas, né? Compras desenfreadas, indiscrições sexuais, investimento financeiro inconsequente. Isso não é muito difícil de ser notado. Por exemplo, você tem um paciente que ele estava numa fase de eutimia, e ele chega no consultório, ela chega no consultório, mulher normalmente compra mais do que homem, né? Chega no consultório com sacolas, fez várias compras que normalmente ela não estava com necessidade daquilo. Então, ela tem um prazer de gastar um dinheiro sem fazer conta. Eu tive uma paciente que ela trocava de carro quando estava nesse estado, depois tinha que ir lá e desfazer, reformava o apartamento. Então, assim, ele tem que atender ao critério A e pelo menos 3 dos critérios dessa lista aí, do critério B. Já o critério diagnóstico da depressão, também você vai ter 2 critérios que ele tem que atender. O critério A, 5 ou mais dos sintomas abaixo, por 2 semanas, sendo pelo menos um dos sintomas de humor deprimido, que é o humor deprimido durante a maior parte do dia, ou a diminuição do interesse e prazer, que é o 2, diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia. Então, ele tem que atender pelo menos esses 2 e mais 3 desses outros aqui. Ó. Ganho ou perda de peso significativo, né? Quanto que é significativo? Maior que 5%. Ou diminuição do apetite. Insônia, agitação, insônia ou hipersonia, né? Agitação, atraso psicomotor, fadiga, sentimento de inutilidade, né? A pessoa acha que ela não é útil, não consegue fazer nada, não consegue executar nenhuma atividade. Capacidade de concentrar, pouca capacidade, né? Baixa capacidade de concentrar, então essa capacidade é muito diminuída. Pensamentos recorrentes de morte, né? Fica pensando em morte ou de suicídio. Tentativa de suicídio ou plano específico para suicídio. É uma coisa que tem que se atentar muito quando você tem esse paciente no consultório, né? Ele vem primeiro com
a ideação suicida, e isso vai aumentando no próximo encontro. Por exemplo, ele já vem com um plano. O prédio que tem um prédio que há na cidade, um local que o pessoal costuma cometer esses atos, ele já começa a mapear isso. E outro critério é a distimia, né? Que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial entre transtorno bipolar, depressão e a distimia. O que é a distimia? Né? A distimia, a pessoa tem que ter um humor deprimido por pelo menos 2 anos. A presença, no mínimo, de 2 sintomas, né? Falta de apetite, hiperfagia, insônia ou hipersônia, fadiga, baixa autoestima, concentração inadequada, dificuldade em tomar decisões. E durante os 2 anos, a pessoa ela não pode ter ficado sem sintoma por mais de 2 meses seguidos. Se ela ficou com sintomas, sem esses sintomas por mais de 2 meses seguidos, não caracteriza uma distimia. E esses sintomas também não podem ser devido a um tratamento depressivo maior, nem tratamento de mania, nem de esquizofrenia, nem de uma doença sistêmica ou cerebral, ou seja, ela não pode ser, o sintoma não pode ser uma manifestação de outra doença, né? Quando você faz o uso de alguma medicação que pode te levar a esse quadro depressivo, ou a toxicomania, por exemplo, a pessoa que faz uso de cannabis e acaba entrando num quadro depressivo. E os sintomas, eles têm que causar sofrimento ou disfuncionalidade, né? Disfuncionalidade social, ocupacional ou escolar. Bom, aqui a gente entra nas comorbidades, né? Então, o TAB, ele tem comorbidade com a depressão, com a ansiedade, com o TDAH, com o TEA, com a personalidade borderline, com transtornos psicóticos, esquizofrenia, com comportamentos disruptivos, né? O TOD, comportamentos enfrentativos, uso de substância. Então, a gente, para fazer um diagnóstico, tá? Você tem que fazer o diagnóstico diferencial e levar em conta essas comorbidades. Então, o TDAH e o transtorno bipolar, as características deles são prevalência da comorbidade. A taxa de comorbidade em crianças e adolescentes, do TDAH com transtorno bipolar, varia de 11% a 98%, né? Muito grande, com média de 62%. Em adulto, as taxas ficam entre 15% e 20%. O risco de transição, né, da evolução do TDAH para o transtorno bipolar acontece em mais de 10% dos pacientes, né? 10% dos pacientes TDAH, mais tarde, são diagnosticados com transtorno bipolar. Como a comorbidade é muito grande, não sei como é que daria essa transição. Se ele já tinha esse transtorno e ele foi acentuado, ou se realmente foi uma evolução. Então, o risco do transtorno bipolar é 9 vezes maior em pacientes com TDAH em comparação com a população em geral. Então, com os normotipos lá que não apresenta nenhum transtorno, a população em geral mesmo é 9 vezes maior. E os pacientes com comorbidade TDAH, transtorno bipolar, a gravidade dos sintomas de TDAH é bem mais alta. Ocorre mais hospitalizações, maior taxa de transtornos adicionais e um curso crônico do transtorno, um curso mais crônico, né, mais acentuado, o transtorno do humor.
Nessa comorbidade, o início do transtorno bipolar é cerca de 5 anos mais precoce, né? Ele ocorre 5 anos antes, com o TDAH. E mais da metade dos casos, com comorbidade, tem início antes dos 18 anos. Então, o transtorno ele aparece muito cedo, né? Espera-se que o transtorno bipolar ele apareça ali. Em alguns casos ele aparece com 15 anos, mas espera-se que ele apareça depois dos 18 anos. E para o paciente, a melhor coisa que acontece é o transtorno aparecer quanto mais velho. O prejuízo cognitivo é menor. Uma comorbidade entre o transtorno bipolar e os comportamentos disruptivos, em amostra clínica, as taxas de comorbidade chegam a 40% em jovens com transtorno de conduta e com o TOD, né, o transtorno desafiante opositor. Quanto maior a agressividade impulsiva, maior o risco de abuso de substância, pior recuperação de episódios do humor e maior número de episódios. Então, o prognóstico ele não é muito bom, porque essas pessoas começam a fazer uso de substâncias normalmente, cocaína, né, estimulantes, e aumenta muito o número de episódios de transtorno, transtorno bipolar. E a comorbidade do transtorno bipolar e dos transtornos de comportamento suspectivo, ele coexiste com o TDAH também. Então, jovens com os 3 transtornos têm maior prejuízo, são mais hospitalizados e uma taxa de dependência de álcool e substância. Então, esses 3 transtornos juntos não é uma boa associação. E o transtorno do espectro autista e do transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele apresenta a maioria das comorbidades do humor no TEA, chegando a 75% dos casos. A prevalência do transtorno bipolar em pacientes com TEA é de 4 a 7%. E de TEA em pacientes com transtorno bipolar varia de 1,4% a 30%. A dificuldade em diagnosticar é que os sintomas do transtorno bipolar e no TEA, eles podem ser muito atípicos, né? Manifesta como irritabilidade, distúrbios comportamentais, e isso eleva ao diagnóstico, você subestima esses comportamentos e fica difícil o diagnóstico, torna-se mais difícil o diagnóstico. O curso do transtorno bipolar, no TEA, é altamente episódico. Então, você tem episódios maníacos mistos, né? São irritáveis e disfónicos. A maior prejuízo funcional, né? Mais precoce, o transtorno bipolar, e risco de catatonia e suicídio. Então, é um quadro muito grave. O TEA ele já é um fator de risco independente para suicídio, né? Com a letalidade, né, das tentativas, ou seja, o sucesso, né, no suicídio, de acontecer, sendo 10 vezes maior na população do que na população geral. Então, isso aí normalmente atribui-se a uma natureza mais planejada e menos impulsiva dos atos suicidas, né? Então, há um planejamento, não é uma coisa de impulsividade. A pessoa tem um episódio e vai lá e tenta cometer. Esses normalmente falham. Transtorno bipolar, né, por uso de substância.
Então, a comorbidade ali de aproximadamente 20% dos adolescentes com transtorno bipolar, né? Tem esse transtorno do uso de substâncias comórbidos, mas em estudo longitudinais, esses números chegam a quase 50%, de 45% a 48%. Né? Então, um terço dos jovens com transtorno bipolar, que não tem o transtorno por uso de substância, acaba desenvolvendo o transtorno. O transtorno bipolar também, de início precoce, ele é um forte fator de risco para o desenvolvimento desse abuso de substância, né? Então, assim, tem a predisposição genética e o transtorno ele pode preceder, né, vir antes de um sinal precoce do transtorno bipolar. Então, fatores de risco para o transtorno por uso de substância no transtorno bipolar, tem que levar em consideração aí, fazer uma avaliação do histórico familiar, né? A baixa coesão familiar, comorbidade com transtorno de conduta e com transtorno de ansiedade, principalmente com o transtorno do pânico, sintomas maníacos mais graves e transtorno de estresse pós-traumático. Então, a combinação desses transtornos, né, essa comorbidade existente, pode levar a esse desenvolvimento do TORS. Já a comorbidade dos transtornos bipolares e do transtorno de ansiedade, aproximadamente 44,7% dos pacientes com transtorno bipolar pediátrico tem menos um transtorno de ansiedade comórbido. Tem ao menos um transtorno, acho que ficou errado aqui, tem ao menos um transtorno de ansiedade comórbido. Os sinais são de TAG, 27,4, e TAS, 26,1. Normalmente, a dificuldade de diagnosticar transtorno bipolar e psicose infantil é muito grande em crianças, né? Então, o transtorno, ele às vezes, a criança tem o transtorno, mas o diagnóstico vem mais tardio, justamente pela dificuldade de se fazer esse diagnóstico. Ansiedade pode ser um precursor do transtorno bipolar em jovens. Transtorno de ansiedade social geralmente é antecedido pelo transtorno bipolar. E o transtorno de pânico, normalmente, ele pode preceder ou ocorrer ao mesmo tempo que a mania. Então, a comorbidade com ansiedade está associada à maior gravidade da depressão, pior funcionamento global, recuperação mais lenta, maior risco de recaídas e maior risco de ideação e comportamento suicida. A comorbidade do transtorno bipolar e do transtorno obsessivo compulsivo. Uma prevalecência combinada de 17% do transtorno obsessivo compulsivo em pacientes com transtorno bipolar e 18,4% de transtorno bipolar em pacientes com TOC. Então, a via de ida e a via de volta é pouco, né? 1,4%. Em jovens, a taxa é ainda maior, 24,2% em pacientes com transtorno bipolar pediátrico. As características clínicas, né? O TOC ele piora durante episódios depressivos ou misto. A comorbidade é associada a maior frequência de compulsões de acumulação, piora da percepção da doença e maior comprometimento da funcionalidade social e da qualidade de vida. Então, o quadro ele fica bem pesado, né? Porque as compulsões, a pessoa começa a acumular
ele não consegue perceber a doença, então isso leva a um comprometimento funcional social muito, muito severo. E o TOC pode ser um precursor do transtorno bipolar, com risco aumentar de 12 vezes de diagnóstico de transtorno bipolar em indivíduos com TOC. Então, a pessoa que tem TOC, ele aumenta em 12 vezes a capacidade de você ter um diagnóstico de transtorno bipolar em pessoas com TOC. Então, mesmo o controle isso ocorre mesmo após o controle de uso de antidepressivo. Essa comorbidade está associada a mais hospitalizações e maior necessidade de polifarmácia, né? Maior necessidade de uso de vários tipos de fármacos, né? Além disso, essa comorbidade com TOC pode levar ao transtorno de comportamentos disruptivos, especialmente transtorno de conduta, e está associado a uma resposta ainda mais pobre ao tratamento. Outra comorbidade do transtorno bipolar é com os transtornos alimentares. Tem uma prevalecência de transtorno alimentar em pacientes com transtorno bipolar. A bulimia nervosa ocorre em 7,4% dos pacientes, e de compulsão alimentar periódica em 12,5%. E a taxa de comorbidade, elas são muito próximas, né? Elas são semelhantes no transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Então, é uma característica comum dessa comorbidade, é a impulsividade, desregulação emocional e suicídio, que são esses traços compartilhados, pode aumentar o risco para ambos os transtornos. É uma comorbidade mais comum em mulheres, com início precoce de transtorno bipolar, e maior risco de outras comorbidades. Temperamento e personalidade. Gilberto, Opa! Só para lembrar que faltam só 10 minutos, tá? Tá, deixa eu ver se eu consigo acabar isso aqui rapidinho. Bom, é uma comorbidade muito importante que causa muita confusão no diagnóstico. É a comorbidade da personalidade com o transtorno bipolar, principalmente no transtorno borderline. Então, o temperamento afetivo, né, ciclotímico, distímico, hipertímico, irritável e ansioso, pontuações altas em temperamentos ansiosos, né? Quando você faz a avaliação, você tem essa pontuação muito alta. E pontuações muito baixas, no contrário, hipertímico, isso aí está associado a maior risco de suicídio e menor adesão ao tratamento. Então, a ferramenta que é indicada para essa avaliação é a TEPS, que é uma avaliação do transtorno de personalidade, que a gente aqui não usa muito, né? A gente tem outras escalas e temos outros testes para avaliar a personalidade. Alta prevalência, pode falar. Tem uma alta prevalência, né? Cerca de 70% dos pacientes com transtorno bipolar apresentam traços de transtorno de personalidade borderline. E 20% preenche todos os critérios. Então, está associado a estado mais grave e complexo, né? Maior risco de suicídio, pior adesão ao tratamento e maior utilização de serviços de saúde, né? Usa mais o serviço de saúde.
A avaliação da personalidade deve ser feita em períodos de eutimia, né? O período que a pessoa está no estado normal dele, para evitar a sobreposição de sintomas. Então, a identificação dos traços adaptativos, é claro, né, ela é crucial para o manejo mais eficaz. Outro componente muito importante da comorbidade são os componentes psicopatológicos da depressão bipolar, né? Então, os sintomas atípicos, a hiperfagia, hipersonia e fadiga profunda, né, são mais comuns na depressão bipolar. Sintomas melancólicos, né, distúrbios psicomotores, que são retardo ou agitação, anedonia, perda de prazer, humor não reativo, sintomas psicóticos, né, delírios de culpa, nihilistas, somáticos, alucinações. Esses sintomas psicóticos o transtorno bipolar, sintoma psicótico. Nas características mistas, né, presença de sintomas maníacos intraepisódicos, irritabilidade, agitação durante um episódio depressivo. Ocorre em 20% a 80% dos pacientes. Nesses casos, você tem um pior prognóstico, né? Menor chance de recuperação completa, maior risco de suicídio e maior probabilidade de mania. E aí estão as escalas que a gente utiliza, mas são as escalas que até já teve no grupo aqui, já teve sobre depressão. A gente não tem escalas para fazer diagnóstico de transtorno bipolar. Você tem escalas para mania e escala para depressão, e entra o raciocínio clínico. É a suicidabilidade no transtorno bipolar. Até 19% dos pacientes com transtorno bipolar, eles morrem por suicídio, né? Eles cometem o suicídio. O risco é de 10 a 30 vezes maior do que na população geral. Os fatores que estão associados são os episódios depressivo e misto, mais do que na mania, a ciclagem rápida, né? Predominância na polaridade depressiva, e o transtorno bipolar tipo 2. Estão associados ao maior risco de suicídio. Então, os fatores de risco. Outros fatores de risco é o início precoce da doença, alta hospitalar recente, histórico familiar de suicídio, né? Abuso na infância, isolamento social e problema de saúde e problemas financeiros. A avaliação do suicídio é prioritária e contínua, tem que estar sempre atento. Tem várias escalas, a BSS, BHS, né, estão disponíveis para essa triagem. Então, funcionamento social no transtorno bipolar. O transtorno bipolar afeta a capacidade de obter educação, emprego, renda e manter relacionamentos. Como no TDAH, as pessoas não conseguem ter um relacionamento muito duradouro. A disfunção social persiste mesmo durante a remissão da doença. Prevalecência do comprometimento em pacientes eutímicos é alta. Domínio ocupacional 65,6, global 58,6 e cognitivo 49,2. Causas do comprometimento, né, são sintomas depressivos e residuais e déficits cognitivos. São os mais são os mais mediadores desse comprometimento. Eu vou passar para frente, senão não vai dar tempo. Aqui é o curso, né, que a idade de início médio, já tinha falado antes, dá 19 anos e meio, que é a idade média de acontecer o primeiro surto. Pródromos, que são os sintomas sutis que antecedem um episódio de humor completo, né? Dura em média mais de 2 anos antes do primeiro episódio. Polaridade predominante, proporção de episódios depressivos ou maníacos. Predominância depressiva é mais comum em mulheres e no tipo 2.
A sequência da polaridade é mania, depressão, ou depressão e mania. A ciclagem é de 4 ou mais episódios dentro de um ano, mais episódios de humor dentro de um ano. As ferramentas BPS, SP, para avaliar pródromos, e um método de mapa de vida. Isso é, você faz um mapeamento de como está desenvolvimento, como foi desenvolvido, como está desenvolvendo o transtorno. E o estadiamento clínico do transtorno bipolar, né? Estágio 0, então risco risco 0 é indivíduos com fator de risco para o transtorno bipolar. O estágio 1, que é esse estágio de pródromo, né? São os sintomas antes do primeiro episódio. Estágio 2 é o primeiro episódio. Estágio 3 são as recorrências, né? Quantos episódios de humor, de transtorno do humor você teve. E estágio 4, a doença fica refratária, a cronicidade da doença e o refratarismo. Ô, Gilberto, desculpa, faltam 2 minutos e como o assunto é bem denso, né, e também a gente quer espaço para perguntar, eu não sei quantos slides faltam, mas a minha sugestão é que você continue mais uma semana com essa parte e aí dê um espaço para as pessoas tirarem dúvidas, né? Eu acho que está muito complexo, pessoalmente, assim, esse diagnóstico diferencial, principalmente para mim, fiquei com várias perguntas. E aí eu não sei se o que você acha aí. Deixa eu ver quantos faltam aqui, e aí a gente vê. Bom, talvez a gente adiante um pouquinho, uns 5 minutinhos, mas deixa eu ver aqui, deixa eu passar essa. É porque agora começa a ficar um pouco repetido, porque vamos falar da comorbidade, mas a gente até já falou, né, que é comorbidade com transtorno de ansiedade, com estresse pós-traumático, com toque, com TDAH, com o TANS, né, o uso de substância, com os alimentares, e com isso aqui, na realidade, era um resumo e quais as ferramentas que são sugeridas, né? Na realidade, essa sugestão aqui é mais para os estudos, né? Porque na clínica, cada profissional escolhe a ferramenta que ele acha melhor. A gente vai falar disso aí na discussão. Deixa eu ver só o que falta aqui. Eu acho que falta muita coisa. Eu estou achando que a gente pode parar aqui, ó. Falta esse aí, ó. Eu acho que a gente pode parar e ir para a discussão. Eu acho que são 18 horas, não sei quantas pessoas têm disponibilidade. Nossa, eu falei demais. Mas eu acho que tem muita coisa interessante e talvez a gente pudesse fazer a discussão junto com o final da sua apresentação na semana que vem, para não ultrapassar muitos horários. Eu anotei, mas também, como vai ficar gravado lá no canal do YouTube, quem não conseguiu anotar, puder olhar de novo a aula e anota, e aí na próxima a gente discute tudo, né, que veio de hoje e da próxima. Pode ser, Gilberto? Porque é bem complexo, o transtorno bipolar é bem complexo. E é muito importante que a gente pelo menos, mesmo quem não é da área de psicologia, de psicodiagnóstico ou de psiquiatria, que saiba sentir o cheiro, né, de que pode ser um transtorno bipolar, por causa desse alto nível de risco de suicídio e das comorbidades, né? Então, eu acho que é um assunto muito relevante para a gente passar batido, entendeu? É um transtorno muito grande, né? Com as comorbidades, ele é um... Então, assim, eu acho que você tem razão, acho que a gente pode dividir. Eu até volto algumas coisas que eu falei meio correndo
porque era por causa do tempo. Eu achei que estava faltando, quando você falou 2 minutos, achei que era para os 30 minutos da apresentação. Mas, mas a gente pode fazer. Mas é interessante ver isso muito bem, porque eu tenho visto alguns profissionais que trabalham com a estimulação elétrica, por exemplo, que falam, não, mas eu estou fazendo aqui uma estimulação, aí eu vejo que o paciente está deprimido, eu vou lá e eu não vou deixar ele ficar sofrendo, eu vou lá e faço uma intervenção. Eu acho que para você fazer qualquer intervenção em doença mental, você tem que estar sabendo muito bem o que você está fazendo. E alguns casos são mais graves, né? Eu acho que o bipolar e o borderline são casos que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque existe risco maior mesmo. E aí eu acho que vale a pena a gente talvez apresentar aqui as bandeiras vermelhas para quem não é da área, porque muitos pacientes vêm para tratar a depressão, porque você viu que um monte de coisa tem a questão da depressão associada. E aí a gente não consegue reconhecer, principalmente porque aqui é um grupo de multiprofissional, né? E está tratando a depressão e piorando a mania. Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado em vez de passar batido. Não sei o que Francimar acha, André, que abriram o vídeo e todo mundo que está por aí. Eu acho que se ele pudesse, na próxima, voltar 3 slides com mais calma, acho que seria bom. Ou a gente assiste o gravado, né? Porque é muito complexo. Quadro, que nem você fez esse quadro no final, né, que resume tudo, é bem interessante para a gente poder resgatar, entendeu? A ideia era fazer um fechamento, né? Com, olha, nós vimos isso aqui a gente usa, a indicação nos estudos são esses, embora a gente saiba que cada profissional escolhe a ferramenta, né? Eu, por exemplo, para personalidade, eu prefiro o MMPI quando eu vou trabalhar com escala, e os testes, né? Um Rorschach ou um outro teste, assim. Vamos então fazer isso, gente? Eu vou parar a gravação aqui.